segunda sessão e agora vamos falar sobre iniciando um ciclo de discipulado. Vamos conhecer um pouquinho do programa A Peça do Quebra-Cabeça, como ele surgiu, de onde ele veio, e também vamos falar sobre a metodologia de implantação desse programa. Um dos grandes diferenciais desse programa é a metodologia de implantação. Por quê? Uma coisa é você ter um conteúdo muito bom, mas a forma que você aplica não ser muito boa. E aí você tem um material excelente, mas você não consegue transmitir para as pessoas da forma que você gostaria. Tá? Então vamos entender um pouquinho isso. O discipulado deve fazer parte do processo de crescimento humano e, por consequência, da igreja. Tá? Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Tá? Nós não estamos aqui para construir catedrais. Nós não estamos aqui para construir mega churches, mega igrejas. Tá? Não que seja pecado ter uma mega igreja, uma grande catedral, não. Mas nós estamos aqui para construir, transformar pessoas. E com a transformação das pessoas, é óbvio que as igrejas vão crescendo, a a comunidade vai se transformando, mas eu preciso focar na pessoa, é por isso que a gente está aqui. E as pessoas, elas são construídas através do discipulado, e a igreja é construída através das pessoas, entendeu? À medida que você investe tempo, você pastor, você líder ministerial, você investe tempo no discipulado de pessoas, você começa a ter pessoas mais maduras que discipularão outras pessoas e, consequentemente, a igreja vai crescer. Eu fico muito triste quando eu vou em algumas igrejas, e infelizmente isso tem acontecido muito nos Estados Unidos. Eu fui numa igreja e essa igreja, num culto de domingo, o principal culto de domingo aqui é o culto da manhã. Então, algumas igrejas 9, outras 10h30, 10 horas e 11 horas. Eu fui num culto numa igreja pela manhã e tinham 8 pessoas na igreja. O que vai acontecer com essa igreja? Dentro de alguns anos, se ela não mudar a cultura de fazer discípulos, de evangelizar pessoas, ela vai acabar. Muitas igrejas têm fechado, né. Pra vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa, são cerca de 4.000 novas igrejas que são abertas nos Estados Unidos, todo ano, mas cerca de 7.000 são fechadas todos os anos. Existe um déficit aí, e essa conta vai vir para quem? Para a minha geração, para a sua geração ou para a geração dos nossos filhos? Então nós podemos e devemos, quebrar esse ciclo de déficit. E como que a gente faz isso? Investindo em pessoas. Não somos chamados para construir plataformas, mas somos chamados para construir pessoas. E aí eu queria, antes da gente passar para, de fato, como funciona o programa discipulado, eu queria ler com você uma passagem que está lá em 2 Timóteos 2:2. O livro de Timóteo foi um dos últimos livros, se não o último livro a ser escrito. E Paulo, nesse livro, lá no capítulo 2, diz assim para Timóteo: "E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens", inclusão minha aqui, "e mulheres". Por que "e mulheres"? Porque naquela época não se incluía as mulheres nas conversas, nas reuniões e tudo mais, uma questão meramente cultural. Mas a gente pode muito bem pegar nesse texto aqui e entender: confia a homens e mulheres fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo está falando aqui: Timóteo, não deixe de procurar pessoas fiéis que podem ensinar isso que eu ensinei a você, que você ouviu eu dizer. Não deixe que pessoas não passem isso para frente. Encontre pessoas, foque nisso, Timóteo, para que essas pessoas possam ensinar outras pessoas. Só porque existiu lá na igreja primitiva pessoas como estas, que eu e você, 2000 anos depois, estamos aqui tendo a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, conhecer as histórias de Cristo, saber do ministério de Cristo e fazer parte desse ministério. Porque tiveram pessoas que acreditaram e foram discipuladores, ensinaram a outras pessoas. Sempre teremos 2 tipos de pessoas: pessoas que precisam ser discipuladas e pessoas maduras suficientes para discipular outras pessoas. Aí eu quero uma pergunta para você: que tipo de pessoa você é? Uma pessoa que precisa ser discipulada? Quem você vai procurar para ser o seu discipulador hoje? Quem é a pessoa que você vai pegar, vai ligar, vai entrar em contato amanhã, de repente na igreja, vai falar assim: "Ô, fulano, você pode me discipular? Você pode investir tempo na minha vida?". Agora, se você não é uma pessoa que precisa ser discipulada, se você é uma pessoa madura o suficiente para discipular outras pessoas, a pergunta para você é outra: quem você está discipulando? Porque se você não está discipulando ninguém, você está no limbo, você está funcionando como uma represa, recebendo o fluir, a água da vida,
cada dia mais e mais água da vida para a sua vida, mas como uma represa, uma barragem, retém essa água e não leva ela para outras pessoas. Nós não fomos chamados para ser barragens, mas nós fomos chamados para ser parte do rio de águas vivas. Aleluia, aleluia. Vamos falar do programa A Peça do Quebra-Cabeça. Fábio, o que que é a Peça do Quebra-Cabeça? Peça da Quebra-Cabeça é um programa de discipulado cristocêntrico. E aí eu vou falar para você um pouquinho como ele surgiu. Agora, quero te fazer uma pergunta. O que é a peça do quebra-cabeça? A peça do quebra-cabeça é o seguinte: se você tivesse numa parede um quebra-cabeça com quase todo completo, mas estivesse faltando uma pecinha, e você olhasse para aquele quebra-cabeça, aonde os seus olhos iam focar? Aonde os seus olhos focariam? Na peça faltante. Assim é a vida das pessoas sem Jesus. Sempre falta uma peça. Você vê pessoas, às vezes, que são muito bem-sucedidas financeiramente, mas elas não são felizes por completo. Sabe por quê? Falta algo. Tem pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, mas têm um casamento destruído. São bem-sucedidas financeiramente, mas estão em depressão. São bem-sucedidas financeiramente, mas não têm amigos, não sabem com quem contar. Agora também tem o contrário, pessoas que são bem-sucedidas no casamento, na família, mas não estão felizes, falta algo. E o ser humano fica o tempo todo da sua vida procurando essa peça que falta. Procura nas riquezas, na família, na, na prostituição, na luxúria, em vários lugares. As drogas, só que essa peça não se encontra nesse lugar. Essa peça se encontra só num único lugar, sendo filho de Deus. É uma peça que só o Pai pode colocar aqui. E essa peça só pode ser colocada pelo Filho, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vou falar para você um pouquinho do que é esse programa, tá? O programa Peça do Quebra-Cabeça, o nome original dele é The Puzzle Piece, é um despertar para a grande comissão, para a igreja, a respeito da ordenança bíblica de ir e fazer discípulos de forma ativa e intencional. Eu tive muitas igrejas no Brasil, ajudando, auxiliando pastores, e a grande maioria delas não tinha discipulado. Aí você vai falar assim para mim, minha igreja tem uma classe dominical que a gente discipula pessoas. Ok, quantas pessoas são discipuladas nessa classe? Muitas igrejas tinham essa classe, mas cancelaram a classe, sabe por quê? A classe ficava vazia. Agora, para eu ter uma classe discipulada, eu tenho que ter uma classe de evangelismo. Eu tenho que ter pessoas sendo evangelizadas, recebidas na igreja para serem discipuladas. E aí que está a questão. Mas eu não estou falando de uma classe que você senta domingo de manhã para ouvir uma palavra e depois vai embora. Não, eu estou falando de um discipulado ativo e intencional, aonde você investe tempo na vida de uma pessoa. E eu estou falando para que isso, não que você não possa fazer numa classe. Você pode até aplicar esse programa numa classe. Mas o ideal é que você aplique de forma que haja relacionamento. Deus, nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele vinha no jardim do Éden todos os dias, na viração do dia, para ter relacionamento com Adão, porque ele gosta de relacionamento, ele nos criou para que nós nos relacionássemos com ele. É um programa de discipulado cristocêntrico, como eu falei várias vezes aqui. E é um programa de discipulado com a metodologia focada no resgate da obediência exclusiva à palavra de Deus. Uma grande preocupação que eu tive ao escrever esse programa foi embasamento bíblico. Tá? Você vai ver durante todo esse programa que ele não é um programa do que o Fábio acha, mas é um programa do que a palavra de Deus diz. E ser um discípulo de Jesus é justamente isso, ensinar aos outros aquilo que ele nos ensinou. Tem muitas pessoas que confundem discipulado com bate-papo de opiniões pessoais. Não é isso. Às vezes as pessoas vêm para você, ou vêm até para mim, e falam assim, Fábio, estou passando uma situação assim, o que você acha? O que eu acho que você acha não tem importância nenhuma nessa situação. Sabe por quê? Eu e você, o que nós achamos, não tem o próprio poder de Deus em operação. Agora, quando nós falamos o que a palavra de Deus diz sobre essa situação, tudo muda de figura. Não é a minha ou a sua palavra. É o próprio Deus velando para cumprir aquilo que ele prometeu na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Como surgiu esse programa? É muito interessante, porque eu fico muito feliz de compartilhar isso, porque foi assim, uma experiência muito sobrenatural que eu tive com o Senhor. Se você não acredita que Deus fala conosco, é uma grande oportunidade de você ler esse livro e aprender como conversar com Deus, porque Deus, ele fala conosco e nós falamos com ele também. Então, aprender como falar com Deus é um dos capítulos desse livro. E uma noite, eram 3h30 da manhã, eu fui acordado assim, acordei sozinho na madrugada e eu senti no meu coração que era para orar. E eu comecei a orar pela minha família, pelos meus filhos, pelos propósitos, pelas pessoas que eu conheço.
eu senti algo no meu coração que não era para parar de orar, ao contrário, né, era para continuar orando. E eu estava na minha cama ainda, eu não estava querendo levantar, vou ser bem sincero com você, eu estava com sono, mas eu senti que eu tinha que levantar. E eu me levantei e fui para a sala, e eu fiquei orando de cerca de 3h30, 4h, foi a hora que eu cheguei na sala, até 7h30. Eu orei por várias coisas, intercedi, orei em outras línguas, e eu sabia que tinha algo que o Espírito Santo queria tratar o meu coração. E quando eu fui em torno de 7h30, eu senti como se fosse uma voz falando no meu coração, falando assim: "Vai para o computador". E ao lado na minha sala, ao lado, assim, estava a mesa e meu computador estava nessa mesa. Eu abri o computador e eu comecei a sentir frases brotando no meu coração. E eu comecei a escrever essas frases. E ao final de escrever as frases, eu senti no meu coração o Espírito Santo falando comigo assim: "Você vai escrever um livro sobre isso, e esse livro vai ser um programa discipulado". Passando umas 2 horas, o pastor Kedney me liga, nós trabalhamos juntos aqui atualmente na Lighthouse Church, e ele me liga e fala assim: "Fábio, eu senti no meu coração que a gente vai começar um programa de discipulado aqui na igreja, a gente vai começar um discipulado". E eu falei com ele: "Deus me deu um livro discipulado hoje". Aí ele: "O quê?" Eu falei: "É, eu acabei, estava orando, contei a história toda para ele e ele falou para mim: 'Então vamos começar isso'". Eu comecei a escrever. Toda semana a gente começou um grupo de discipulado na igreja, em português. Aqui na Lighthouse Church nós temos é uma igreja americana, acho que nós temos cultos em espanhol, português e também em indiano, um culto indiano. E aí eu comecei a estudar e escrever. Toda semana eu escrevia um capítulo do livro e ministrava esse capítulo no final de semana para esse grupo de pessoas que estavam sendo discipuladas. E durante escrever, o Espírito Santo foi me dando algumas estratégias. Ele falou: "Olha, esse é um livro, não é para que as pessoas tenham conhecimento, mas é um livro que leve as pessoas a praticar a minha palavra". E aí, durante cada um dos capítulos, eu fui tendo a estratégia, fui colocando a estratégia de ter uma atividade extra que a pessoa deve desenvolver durante a semana até o próximo encontro. Também tive um discernimento no meu coração que as pessoas são transformadas e elas são tocadas a partir do testemunho e que precisava ser demonstrado que o que estava ali não era simplesmente palavras, mas era o poder de Deus em operação que já tinha transformado outras vidas. E aí eu também coloquei dentro do conteúdo do livro, comecei a colocar entrevistas que eu fiz com pessoas, e o nome dessa sessão chama Histórias de Vidas Transformadas. Então todo capítulo tem uma história de uma vida transformada, uma família transformada pelo poder da palavra. E eu fui fazendo isso, fui escrevendo, e as pessoas foram recebendo a palavra e foram aprendendo do que a gente estava ministrando. E ao final das 10 semanas, nós tínhamos todo o livro escrito e aplicado, testado. Então eu fui para uma segunda etapa nesse trabalho, que foi começar a orar para publicar esse livro, né? Publicar esse material. Uma vez que o Espírito Santo falou comigo que eu escrever um livro, falei: "Ok, eu escrevi o livro, agora eu preciso publicar". E eu orando, numa das orações eu perguntei ao Espírito Santo: "Espírito Santo, como é que eu vou publicar esse livro? Os valores para publicar, em qual idioma eu vou publicar?". Não fazia muito sentido para mim publicar um livro em português, porque eu estou morando nos Estados Unidos, né, então a cultura aqui é americana, eu entendo que Deus tem uma promessa para usar a minha família aqui nos Estados Unidos, então Deus tem algo para fazer através da minha família aqui nos Estados Unidos. Eu creio nisso, eu creio que é por isso que nós estamos aqui. E aí eu comecei a me questionar, como é que eu vou escrever esse livro? Vou escrever esse livro em inglês, escrever em português, vou publicar? Eu não sentia paz para publicar. E você lendo o livro, você vai entender um pouquinho no capítulo que fala como falar com Deus, sobre esse não sentir paz para tomar uma decisão. Sabia que não era para publicar em português, não estava com paz sobre isso. E aí, muito na contramão do que eu pensava que ia publicar em inglês, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: "Não, você vai publicar em espanhol". Isso era uma terça ou quarta-feira, não me lembro muito bem, eu achei estranho. Falei: "Espírito Santo, mas não faz sentido publicar em espanhol. Eu não falo espanhol, eu não escrevo em espanhol, como é que eu vou fazer isso?". Bem, se de fato é isso que tu queres, manda a pessoa que vai traduzir o livro. E aí, nosso culto aqui em português, a gente tem culto às sextas-feiras, e na sexta-feira seguinte, quer dizer, terça ou quarta-feira até sexta-feira, menos de uma semana, chegou um casal na igreja e sentaram, participaram do culto, e ao final do culto eu fui conversar com eles e descobri que, de fato, não era um casal, era o filho e a mãe. E eles vieram porque o menino, ele sabe escrever português, ele entende português, mas ele não sabe falar muito bem português, ele queria aprender a falar mais português. E conversando com ele,
ele falou que ele já tinha escrito um livro, que ele entendia o português, que toda a família dele era hispana, mas ele era americano, e ele se prontificou em traduzir o livro para mim, para o espanhol. Então, na mesma semana, o Senhor mandou o tradutor em espanhol. E aí eu tive a oportunidade de publicar, que em espanhol é a La Peça del Rompecabezas, né, o programa discipulado também em espanhol. Aí foi interessante que aí, imediatamente, a gente começou o ciclo na igreja aqui, usando ele para o serviço espanhol, para o culto espanhol, para a comunidade hispana que tem aqui na igreja. E depois eu fui descobrir que 49% da população do Texas é hispana. E aí faz muito sentido ter publicado esse livro em espanhol. Só que Deus começou a abrir outras portas, porque a América Latina praticamente toda fala espanhol, exceto o Brasil, que fala português, né? Mas grande parte, quase a totalidade da América Latina fala o espanhol. Então faz muito sentido ter o livro em espanhol, ter esse programa em espanhol. Deus abriu até a oportunidade, hoje a gente tem ele até na Espanha já, e tem um casal de missionários que está usando o livro lá na Espanha. Tá? E passando um pouco mais, apareceu a oportunidade de uma viagem missionária para o Brasil, onde eu fiquei 39 dias no Brasil, e aí sim eu tive a oportunidade de publicar o livro em português e fazer conferências em igrejas para treinar discipuladores, treinar lideranças de igreja, para começar esse programa na igreja. Desde então, eu estava orando para que chegasse o tempo de publicar a edição em inglês. Também Deus mandou não só um tradutor para o inglês, mas mandou vários tradutores. Nós tivemos 3 pessoas trabalhando diretamente na tradução do livro para o inglês. E aí hoje, essa semana, chegou aqui, né, o livro The Puzzle Piece, que é a peça do quebra-cabeça, em inglês. Eu estou muito feliz por isso. Queria honrar a vida de todas as pessoas que participaram da tradução, tanto do inglês como do espanhol. Eu sei que foi uma semente plantada direto no trono de Deus, e eu dou glória a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Quem se destina a esse programa, tá? Por que eu fui entendendo nesse processo e eu entendi para quem que é esse programa? Então, primeiro, uma pessoa que se converte. Eu tenho visto, inclusive, o programa sendo utilizado como ferramenta de evangelismo, porque já na primeira lição eu já falo sobre arrependimento. A primeira lição é arrependimento. Então, já na primeira lição, a pessoa já tem a oportunidade de entender o que é ter o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então, para esse novo convertido e até para a pessoa que ainda não é convertida. Mas eu tenho percebido nesses meus anos lidando com igrejas, pastores, auxiliando pastores, eu tenho percebido alguns tipos de cristãos que existem na atualidade, né? Um deles é o cristão raso espiritualmente. Pessoas que estão anos na igreja, décadas na igreja, mas que o conhecimento de Bíblia é muito raso. Eu não estou falando de conhecimento de Bíblia, de versículo, o que está na Bíblia não está. Mas eu estou falando de conhecimento de Bíblia aplicado à sua vida. Quando vem os desafios, quando vem as dificuldades do dia a dia, e aí você sabe, pela tomada de decisão, o quão espiritual aquela pessoa é. Se a tomada de decisão dela é espiritual ou carnal. A gente consegue entender muito desses cristãos rasos, espiritualmente falando. E junto com esse cristão raso, também tem um cristão carnal, que é aquele cristão que, além de ser raso espiritualmente, ele vive uma vida carnal. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele até vem à igreja, muitos domingos, às vezes falta por um motivo ou outro, mas a vida dele é cheia de carnalidade. Ele não mudou a sua maneira de falar, ele ainda continua tendo palavras torpes na sua vida, ele não mudou as suas atitudes, as suas decisões são baseadas no seu interesse próprio e não no que a palavra de Deus diz. Um outro grupo de cristãos que eu percebo que tem crescido muito, infelizmente, é o desigrejado, né? O desigrejado é aquele cristão que ele até lê a Bíblia, ele acredita que ele tem um relacionamento com Deus, e de fato nós não dependemos de uma igreja para ter relacionamento com Deus, porque ele habita em nós. O desigrejado, ele começa a pegar a palavra de Deus e lidar com a palavra de Deus ao seu bel prazer. Ele começa a abrir concessões à palavra de Deus. Por quê? Porque agora ele é o seu próprio pastor. Então, ele acredita que sozinho, ele, Deus, ele pode resolver a vida dele. E, infelizmente, isso tem sido uma porta muito grande para que pessoas se afastem do evangelho, para que pessoas criem um abismo entre eles e Deus, e entre eles é a salvação também. Esse livro pode trazer luz para esse grupo de pessoas,
e entender o que a palavra de Deus diz e como ter um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. O cristão represa, que eu já falei aqui durante o primeiro bloco dessa conferência, é aquele cristão que o foco dele é a vida dele, então tudo que ele recebe de Deus serve para a vida dele, mas ele não leva aquilo adiante. E também para o cristão que quer fazer parte da grande comissão, eu e você. Esse livro também vai abençoar a sua e a minha vida no momento que eu e você passamos a ser discipuladores, utilizamos isso como uma ferramenta de discipular. Como funciona esse programa? Então, eu vou passar para vocês agora um pouco da metodologia que está por trás desse programa de discipulado. Ele é um material que foi feito para que você possa completar todo o processo de discipulado em 10 semanas. Cada capítulo é uma semana. Tá? Você pode ler esse livro aqui em 3 dias, mas não é o objetivo, porque senão vai ser conhecimento. Agora, se você ler e aplicar cada capítulo por semana, em 10 semanas você transformou muitas coisas na sua vida. A ideia desse programa de discipulado não é ler o livro com o teu discípulo, mas é discutir questões que o teu discípulo já leu no livro antes da reunião. Então, para ser bem prático, como que eu faço? Eu convido algumas pessoas para fazer parte de uma reunião introdutória. Nessa reunião introdutória, eu apresento o programa discipulado, como vai funcionar e qual é o compromisso dessas pessoas. As pessoas que aceitam fazer parte do programa discipulado, aí elas nas próximas 10 semanas, nós vamos nos reunir uma vez por semana para conversar sobre cada um dos capítulos. A ideia é que cada discípulo ele tem o seu próprio livro, porque dentro do livro tem o programa de exercício. É importante que cada discípulo tenha o seu próprio livro. E é interessante porque esse é um livro missionário. Cada livro que ele é vendido, outro livro é enviado para missões. Então a gente tem esse livro espalhando pelo mundo porque tem pessoas investindo no livro. A cada semana o teu discípulo ele lê anteriormente o capítulo, chega para a reunião e vocês vão discutir o que vocês leram. Eu vou falar um pouco mais à frente dos modelos de como implementar isso em discipulado 1 a 1, pequenos grupos ou até em classes. Outro ponto importante é que em cada semana o discípulo deve se comprometer com a atividade extra da lição. Isso tem que ficar muito claro. Se o discípulo não faz atividade extra, você precisa parar o discipulado. Você precisa chegar para ele e falar: olha só, a gente não vai ter reunião hoje, você vai fazer a tua atividade extra, a gente pode até fazer junto aqui, se for possível, mas a gente só vai ter a reunião daqui a uma semana. Porque ele precisa ter esse compromisso com a atividade extra. Eu vi uma pesquisa falando sobre o relacionamento com a palavra de Deus e o sucesso na vida do cristão. Essa pesquisa falava que as pessoas que leem a Bíblia 1, 2, até 3 vezes por semana, a transformação da vida dela e o sucesso que ela passa a ter na sua vida com a prática da palavra é muito baixo, praticamente zero. Mas as pessoas que se dedicam a ter um relacionamento com a palavra de Deus, a partir de 4 vezes na mesma semana, sendo bem claro, a vida dela passa a ter uma transformação profunda e ela começa a experimentar melhor a palavra de Deus. Então, o objetivo da atividade extra é começar a levar esse discípulo a esse relacionamento com a palavra de Deus, né? E outro ponto importante é que existe também dentro do livro, no final do livro, existe uma agenda de oração, aonde durante toda a semana você e as pessoas que estão participando do discipulado devem se comprometer com as orações registradas ali e também de registrar as respostas de oração. Cada reunião deve durar entre 1 hora e 1 hora e meia no máximo. Não é um encontro social, não é uma reunião para bater papo, não. É uma reunião para conversar especificamente da palavra de Deus, dos tópicos da lição e, se porventura, o discípulo precisar de algum aconselhamento sobre alguma questão que ele está vivendo na vida dele, e você pode aconselhá-lo à luz da palavra de Deus, ok também. O mais importante é quanto tempo você precisa para permitir que o Espírito Santo opere a transformação na vida do discípulo e também na sua vida. Então é muito importante isso, você está sensível ao Espírito Santo de Deus para que ele ministre na sua vida e através da sua vida durante esse encontro. Agora eu vou falar um pouquinho das 10 lições desse livro. Quais são os 10 capítulos, o que vai acontecer durante esses 10 encontros. O livro ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte é conhecendo Deus e a sua essência. Eu entendo que nesses primeiros 4 capítulos, nós estamos estabelecendo o alicerce da fé cristã. A partir daí, a partir do 5º capítulo, a gente entra na segunda etapa desse livro, na segunda parte, que é o processo de transformação. Quais são as ferramentas e como o Espírito Santo opera para que a vida do discípulo seja transformada. E depois, os 2 últimos capítulos, a gente entra na terceira parte desse livro, que é se tornando um discipulador. Como que essa pessoa vai estar pronta para discipular outras pessoas? Algumas vezes eu já fui questionado por pastores, Fábio, mas 10 semanas para uma pessoa estar pronta para discipular outra?
Será que em 10 semanas é possível? O que a gente tem percebido é que na maioria das vezes sim. Não quer dizer que a pessoa está perfeita, ela está completa, até porque eu e você não estamos perfeitos e completos. A Bíblia diz que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Essa é uma palavra de Paulo, né. Nós não estamos perfeitos, mas a gente faz o quê? Esquece do que ficou para trás, aprende e prossegue para o alvo. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação nesse processo de santificação. E assim também é com o discípulo. Agora, algumas vezes eu posso perceber também que o discípulo ele precisa repetir o processo. Não tem problema, você pode colocar ele num outro grupo, ou acompanhando um outro discipulado um a um, e ele fazendo parte, como se fosse um discipulador em treinamento. Não há problema disso, para que ele possa de fato assim manifestar a transformação na vida dele, tá bem? Então vamos falar um pouquinho sobre a parte 1, conhecendo Deus e sua essência. O primeiro capítulo é o capítulo de arrependimento. Nesse capítulo eu falo sobre, de fato, né, que somos pecadores, o que é ser pecador. Eu falo também da necessidade de salvação, falo pelos pilares que evidenciam o arrependimento. Uma vida transformada, ela precisa ser uma vida que muda de direção. Então, o arrependimento, ele precisa demonstrar frutos de arrependimento. Então, a gente fala sobre isso, né? A palavra de Deus fala muito claro sobre isso, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. O batismo de arrependimento, que é o batismo de João, a gente clarifica esse assunto para que a pessoa também possa ter consciência do que é o batismo, e falamos sobre o que é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Foi uma atividade extra, ele tem a confissão, tá? Ele tem a oportunidade de fazer a confissão e também escrever uma carta fúnebre para o seu velho homem, né, das coisas que ele gostaria de abrir mão, que ele entende. Então é uma atividade assim que tem tocado muitas pessoas, que têm dado testemunho, que choraram muito, que Deus foi revelando muitas coisas que eles precisavam mudar de direção na vida deles. O capítulo 2 é a existência de Deus. Nesse capítulo, eu confronto o que garante a existência de Deus, né? Por que nós cremos em Deus? A gente entende o processo de criação lá no Jardim do Éden, e a gente entende também o caráter de Deus, que tipo de Deus nós servimos. E a gente começa a entender adjetivos do caráter de Deus. Isso também, essa lição também é bem transformadora, porque você começa a desmistificar visões equivocadas sobre o caráter de Deus. Tá? O nosso Deus não é um Deus coercitivo, ele não é um Deus punidor, ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel. Então a gente fala sobre isso. O capítulo 3, a gente fala sobre desenvolvendo uma mentalidade de filho. Esse capítulo também é muito marcante, porque ele fala sobre sermos filhos de Deus. O que é ser um filho de Deus? No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e você se torna filho de Deus. Tá? Muitas pessoas elas não têm uma referência paterna para entender o que é um pai. E mesmo que tenha uma excelente referência paterna, jamais vai conseguir entender a paternidade de Deus baseado na paternidade dos nossos pais terrenos. A gente entende também o que é ser irmão e co-herdeiro de Cristo. Quais são as promessas que são garantidas na palavra de Deus e as responsabilidades de sermos irmãos de Cristo e co-herdeiros com Cristo. E a gente fala sobre graça. A graça ela é para os filhos de Deus. E a graça é algo que está disponível para você que é filho, e ela precisa se manifestar na nossa vida, mas para que ela se manifeste, nós precisamos entender e recebê-la. No capítulo 4, eu falo sobre a palavra de Deus é a verdade. Confronto o que de fato é verdade. Será que nós estamos nos baseando sobre a verdade do mundo ou é a verdade de Deus? O que é o nosso diapasão para definir o que é certo e o que é errado? Será que nós estamos vivendo baseado nas descobertas da ciência ou no que a palavra de Deus promete? Porque quando é a palavra de Deus, uma promessa da palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala que Deus vela para cumprir a sua palavra. Agora, se eu estou vivendo a verdade do mundo, eu vou precisar que o mundo se responsabilize por isso. E a gente sabe que até a ciência é muito falha. Se você perguntar há 3 séculos atrás se era possível uma estrutura de ferro com não sei quantas toneladas voar, as pessoas falariam que é impossível. Mas, tempo depois, descobriram a lei da aerodinâmica. Então, tudo aquilo que era verdade para o mundo até aquele momento da descoberta da lei da aerodinâmica, agora já não é mais verdade. Próximo do século XV, as pessoas achavam que a Terra ainda era quadrada. Depois vamos descobrir que a Terra, de fato, é redonda. Como a palavra de Deus opera, a gente também fala sobre isso. A palavra de Deus é verdade? Sim. E como ela opera?
como você opera em fé, o que é fé e como viver através dela. Então isso é um preâmbulo do que vai acontecer através do capítulo 4. Então agora a gente tem uma base. A gente tem arrependimento, a gente tem a existência de Deus, a gente tem mentalidade de filho e a gente tem a palavra de Deus e a fé operando. A gente tem um alicerce. Se a pessoa conseguir estabelecer um firme fundamento em cima desses pilares, graça, caráter de Deus, justiça de Deus, agora sim ela vai conseguir entrar num processo de transformação. A primeira coisa que precisa acontecer para entrar no processo de transformação, eu crer que isso que eu quero mudar é uma verdade melhor do que a verdade do que eu estou vivendo hoje. A pessoa precisa, de fato, crer na palavra de Deus, tudo isso que a gente falou. Na parte 2 do livro, a gente entra no capítulo 5, falando sobre desenvolver um relacionamento com Deus. Essa lição é fundamental e é maravilhosa, no sentido de você começar a entender como falar com Deus, os tipos de oração, como eu faço uma oração com Deus, mas mais de como falar com Deus, como Deus fala conosco. Existem muitos enganos no mundo de hoje, como Deus fala conosco. E aí, nesse capítulo, eu falo bastante sobre Deus falar conosco através da palavra, desmistifico como Deus fala conosco através dos profetas e profecias, desmistifico o nosso discernimento interior de quando o Espírito Santo está falando com você, e também falo um pouco sobre jejum, que é uma maneira de afinar os nossos ouvidos espirituais para poder ouvir melhor a palavra de Deus. Esse livro ele tem vários tips, que são dicasinhas que eu coloquei em várias páginas, e nesse capítulo tem uma muito interessante, que é assim: Deus não está falando ou você não está ouvindo? É um bom questionamento para refletirmos agora, né? Será que Deus não está falando ou você não está ouvindo? Capítulo 6 ele fala sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. A gente passa a entender o que é, de fato, essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Como que o poder do Espírito Santo opera na nossa vida, a transformação, e através da nossa vida. A gente fala sobre o processo de edificação, como você desenvolve o seu caráter cristão através da edificação pelo Espírito Santo. E a gente fala também sobre o batismo do Espírito Santo, um dos temas mais questionados e controversos. Nós vamos falar sobre como o Espírito Santo agia na igreja primitiva. Será que ele cessou no dia de hoje? Não. Ele continua operando em nós e através de nós. E a gente vai entender isso. E também a oração em outras línguas, que é uma maneira do nosso próprio Espírito interceder e orar por nós. E aí no capítulo 7, eu falo sobre santidade. Quando você pega vários materiais sobre discipulado, normalmente você tem materiais que dizem o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que seria aceitável você fazer. Mas quando eu estava escrevendo, eles falaram comigo de forma diferente. Ele falou: ensine as pessoas a se aproximarem de Cristo. E quanto mais próximas elas estiverem de Cristo, mais próximas da santidade elas estarão. Porque Cristo é as vestes brancas. Ele vem buscar uma igreja de vestes brancas. Ele é o noivo que vem buscar a noiva. E eu oro para que ele nos encontre santos para a sua volta. Nesse capítulo sobre santidade, a gente entende o processo de santificação. Como acontece o processo de santificação na vida do cristão? Como isso acontece e como que o cristão passa por esse processo? A gente fala sobre o fruto do Espírito, é a manifestação do próprio Espírito Santo em nossa vida. E a gente fala do amor ao próximo. O amor ao próximo é como se fosse o pão de um sanduíche. Você pode ter o hambúrguer, você pode ter o queijo, você pode ter o ovo, você pode ter a salada, mas se você não colocar o pão, não é um sanduíche. Assim também é o cristão. Se não tiver o amor, não é cristão. Por quê? Porque Jesus é a própria expressão do amor. No capítulo 8, eu falo sobre o mundo espiritual. Um tema bastante controverso. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que nós estamos vivendo uma batalha, onde eu e você precisamos vestir uma armadura, mas não a armadura de Deus celestial. Nós precisamos, de fato, estar vestido aqui com uma armadura e ir para uma luta entre Deus e o diabo. E nós somos quem lutamos contra o diabo. Ou, balelas, isso inutiliza tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele já foi ao inferno e tomou a chave da morte. Ele já derrotou Satanás naquela cruz. Ele ressuscitou por mim e por você. Então nós não temos que voltar e lutar a batalha que já foi vencida contra um oponente que já foi derrotado. A nossa batalha é a posição que nós nos colocamos
perante esse oponente enganador e derrotado. Essa é a diferença. Eu falo muito sobre isso nesse capítulo, o mundo espiritual, como funciona o mundo espiritual, esse preâmbulo que eu te dei agora, nossa atitude em relação ao mundo espiritual e a armadura de Deus. A armadura de Deus, a armadura de Efésios na posição correta. Como que eu uso o capacete da salvação, o escudo da fé? Como que eu uso a sandália do evangelho, calçado com a sandália do evangelho? O que significa isso? E aí eu te preparo para uma batalha espiritual, sim, mas de resistência. Uma batalha espiritual de se segurar na palavra de Deus, nas promessas dele. E aí sim, vencer qualquer batalha na sua própria mente. E a gente vai para a parte 3 desse livro. A parte 3 é como ser um discipulador. Na parte 3, o primeiro passo, o capítulo 9, ele vai dizer sobre os dons de Deus em nós. E aí é uma coisa bem interessante. Eu fiz um estudo há alguns anos atrás sobre a ascendência ou decadência do cristão na igreja. E é interessante que normalmente quando uma pessoa chega na igreja, seja uma nova criatura ou vindo de uma igreja, transferido para uma outra igreja, ele sempre gera uma expectativa no seu coração do que há por vir. Então a motivação dele está alta em relação ao tempo, que é curto. Ele está pouco tempo naquela igreja. Mas com o passar do tempo, a motivação dele tende a cair. Por quê? Porque agora já não é tudo novidade. Ele já começa a ver as coisas acontecendo e a nossa tendência é trazer isso para uma realidade natural. Não, isso é normal. A motivação tende a cair com o passar do tempo. Só que cada cristão, ele entra numa fase na sua vida cristã, eu chamo essa fase da decisão. Nessa fase da decisão, você vai precisar escolher se você vai continuar recebendo de Deus e só observando, e a tendência é que você se esfrie, ou você vai identificar o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Você vai entender por que você foi criado, qual o seu chamado. E aí você entra numa outra ascendente na vida cristã. Que essa ascendente, quanto mais você tem experiências e tempo de evangelho, mais a motivação tende a crescer quando você entrou no seu chamado como cristão. Lembre-se, eu não estou falando de chamado aqui de 5 dons ministeriais apenas. Tá? Talvez você não fosse chamado nos 5 dons ministeriais, mas você foi chamado, por exemplo, para dar frutos no mercado de trabalho. Não há problema nisso. Okay? Então, essa é a fase da decisão. Nesse capítulo 9, você começa a entender os dons de Deus em você, porque através da manifestação dos dons de Deus operando na sua vida, você tem as pistas necessárias para começar a entender o seu chamado, o que Deus quer fazer através da sua vida. E é interessante que eu falo sobre os dons ministeriais. Pessoas são chamadas para o ministério, seja como evangelista, seja como um pastor, um apóstolo, um profeta. Né? Eu falo sobre um mestre, só para eu falar os 5, você depois vai falar, ele não falou os 5 dons ministeriais. Então, eu vou falar evangelista, pastor, apóstolo, mestre e profeta. Mas também existem os dons de serviço. Né? O que são os dons de serviço? Eu falo sobre isso no livro. Como você manifesta a sua posição de servo. Deus depositou na vida de cada ser humano vários dons. E o nosso desafio é identificar esses dons e operar através desses dons. Os dons são ferramentas que Deus nos deu para que a gente faça aquilo que Ele espera que nós façamos, o nosso chamado. E tem também os dons de poder. Eu falo sobre a manifestação dos dons de poder aqui. Curas, profecias e vários outros dons de poder se manifestando. Tá? Tanto no capítulo 6, que fala sobre o Espírito Santo, como no capítulo 9, nós temos 2 atividades muito interessantes. Todos têm atividades, mas esse tem 2 atividades especiais, que são 2 questionários no Espírito Santo, para que você possa identificar qual parte do fruto do Espírito tem se manifestado mais ativamente na sua vida e tem se manifestado menos ativamente na sua vida. E na parte de dons, você também tem um questionário que ele faz um diagnóstico dos prováveis dons operando na sua vida, sejam ministeriais, sejam de serviços, ou sejam até de poder. Agora, olha só que interessante. No capítulo 3, agora a pessoa já sabe quais são os dons. Perdão, no capítulo 9, a pessoa já sabe quais são os dons de Deus operando na vida dela. Então, agora, entende-se que ela já está entrando numa possibilidade de fluir através do Espírito Santo, e aí vem a lição 10, que é fazendo discípulos. Você vai aprender como, de fato, agir com um discípulo. Como que é um discípulo?
Isso é interessante porque quanto mais você tem uma vida cristã, mais tempo você está na igreja, mais você desassocia do mundo, mais você esquece do que é ser um discípulo. Então eu falo que do que acontece com um discípulo, uma pessoa nova na fé, uma pessoa que tem muito tempo de igreja, mas é rasa espiritualmente falando, uma pessoa carnal. Então eu falo sobre como lidar com o discípulo. E também falo sobre quais são as características necessárias que devem resplandecer num discipulador. E também sobre estratégias para discipular. Amém? Então, esse é um pouquinho do conteúdo do livro, para que você possa ter contato assim, de tudo que vai passar. Mas eu quero falar também que, além disso, a gente tem as sessões extras, que são as histórias de vida transformada, as atividades extras vão ter em cada uma das lições, e o registro de oração, que também permeia cada uma das lições. Bem, falar um pouquinho para vocês sobre as reuniões. Tá? As reuniões devem começar sempre com oração e adoração. É um tempo para que você ensine o teu discípulo a orar, ensine o seu discípulo a declarar palavras de adoração ao Senhor. Nós sabemos que a adoração é muito mais que um louvor. Quando você dá ação de graças a Deus por alguma coisa que ele fez ou pelo que ele é, isso também é adoração. Tá? E o ideal, como eu já falei, que ele tenha lido previamente o livro, ele deve falar, você deve sempre começar o discipulado, a sessão discipulado, falando das atividades extras, o que ele fez, tirar dúvidas, perguntar sobre as respostas de oração que ele, os pedidos de oração e as respostas de oração que ele recebeu. O ideal é que você, discipulador, vá comentando a lição com o discípulo até o final, com perguntas. Tá? O adulto ele aprende através das perguntas que você faz e como ele responde às práticas dessas perguntas. Tá? É importante, ao final de cada sessão, de cada capítulo do livro, você explicar muito claramente as atividades extras para a próxima semana. O teu discípulo ele tem que sair do capítulo, sair da sessão, sem dúvida do que ele tem que fazer como atividade extra. E também você deve, a cada sessão, a cada capítulo, questionar o seu discípulo quais são os alvos de oração para a próxima semana. Quais são os pedidos de oração? E você deve ensiná-lo, durante esse processo de oração semanal, ser específico com o Senhor, fazer orações que possam ser mensuráveis e que ele possa, de fato, identificar respostas de oração.